Olá, seja muito bem-vindo à Matemática Temporal. Nessa aula falaremos sobre classe e ordem. Mas antes de prosseguirmos, é importante termos a consciência de três conceitos. Então, três conceitos bem importantes, que são inclusive bem elementares para a matemática. Que é o conceito de um número, de um numeral e de um algarismo. Vamos lá. O número diz respeito à noção de quantidade. Por exemplo, quando eu falo para você sobre o número 3, eu falo para você, ora, nós temos 3. Nós temos uma noção de quantidade aqui, nós temos uma noção de algum valor. E você sabe que eu estou me referindo a um valor específico. Então isso é o número, é a ideia, é a noção de perceber quantidades. O numeral é quando nós escrevemos um número por extenso. Por exemplo, 3 ou 21. E por fim, o algarismo é o símbolo, o dígito. Então, no nosso caso, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós utilizamos algarismos para representar números que, por sua vez, representam quantidade. E é importante saber que no nosso modelo de escrita numérico, nós temos uma ordem, uma hierarquia. Então, nosso sistema numérico possui uma ordem, possui uma hierarquia. E onde isso se aplica? Por exemplo, se eu falo para você que nós temos os números 3 e 2, e nós vamos juntar esses números. Ora, o valor que esses números podem representar depende da ordem. Por exemplo, nesse caso específico, nós temos duas configurações possíveis. Nós temos a configuração onde o 3 está à esquerda do 2, nós temos a quantidade 32. Nós temos uma configuração onde o 2 está à esquerda do 3. Nesse caso, nós temos 23. E por que hierarquia? Porque o número que está mais à esquerda representa o maior valor, com exceção do 0. Então, nesse caso, esse 3 aqui representa o 30 e esse 2 representa o 2 simplesmente. No caso de baixo, o 2 representa o 20 e o 3 representa somente o 3, representa 3 unidades. Vejamos agora o número 132. No número 132, nós temos 3 casas. Cada casa dessa representa uma ordem. Então, no 2, nós temos a ordem das unidades. No 3 aqui, nós temos a ordem das dezenas. E no 1, nós temos a ordem das centenas. Então, cada casa representa uma ordem. E a contagem das ordens é sempre feita da direita para a esquerda. Ou seja, a primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas. Inclusive, quando nós concluímos 3 ordens
nós temos uma classe. Eis o nome do assunto, classe e ordem. Portanto, para cada 3 ordens, nós temos uma classe. Vejamos um exemplo um pouco mais robusto agora. Então, temos o exemplo 67.841. Nós temos uma pequena tabela aqui embaixo que vai nos auxiliar. Bem, então, como é mesmo, professor? Nós começamos a contar da direita para a esquerda. Então, nesse caso, a primeira ordem está sendo representada pelo número 1. A segunda ordem, pelo número 4. A terceira ordem, pelo número 8. A quarta ordem, pelo número 7. E, por fim, a quinta ordem, pelo número 6. Vamos nomear agora cada ordem desse número. Então, nós temos as unidades, as dezenas, as centenas. Professor, já foi a primeira classe, verdade. Vamos para a segunda classe. Professor, qual é agora? É a unidade de milhar. Ah, professor. E esse 6 aqui? Esse 6 é a dezena de milhar. E qual seria o nome da sexta ordem? Seria a centena de milhar. Fecharia, portanto, a segunda classe. Então, a primeira classe é unidade, dezena, centena. A segunda classe é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Professor, e a terceira classe? Seria a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E a quarta classe? Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. E assim por diante. Vejamos mais 2 conceitos sobre os números, sobre os algarismos. Então, um algarismo ele pode ter o valor relativo, e o valor relativo depende da ordem. E antes de eu mostrar o que seria o valor relativo, eu vou escrever o que é o valor absoluto. O valor absoluto, ele não depende da ordem. E o que seria o valor relativo? O valor relativo é a quantidade que um algarismo representa em um número. E o valor absoluto é exclusivamente o algarismo em si. Professor, como assim? Explique isso no exemplo acima. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, nesse caso, que nós temos 67.841, qual é, por exemplo, o valor relativo do 8? O valor relativo do 8, nesse caso, é o 800. Por qual motivo? Primeiro, porque ele está na casa das centenas, então são 8 centenas. Mas mais do que isso, porque o valor relativo, ele depende da ordem. Então, depende em qual ordem o algarismo está. Professor, e qual o valor relativo do 7? É o 7.000. Ah, professor. E qual o valor absoluto do 4? O valor absoluto do 4 é somente o 4. E o valor absoluto do 6 é somente o 6. Show de bola? Bacana? Bem, vamos fazer agora alguns exercícios. Vamos para o nosso primeiro exercício. Vamos preencher a tabela. Qual é o algarismo que está na unidade simples? Ora, o algarismo da unidade simples é o próprio 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Qual é o algarismo da segunda ordem? É o 0. O algarismo da terceira ordem é o 0. O algarismo da quarta ordem é o 0. O algarismo da quinta ordem é o 4. Já estou aqui, ó. O algarismo da sexta ordem é o 3. Por fim, sétima ordem, o 2. Oitava ordem, o 9. Nona ordem, o 5. Bem, vamos nomear essas ordens agora. Nós temos a unidade, a dezena e a centena. Depois,
nós temos a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na terceira classe, por fim, nós temos a unidade de milhão, a dezena de milhão e a centena de milhão. Portanto, na primeira classe nós temos unidade, dezena, centena. Na segunda classe nós temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E na terceira classe nós temos unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Vamos para o próximo. Observe o número 631.847.904 e responda: quantos algarismos ele tem? Quando a questão nos pergunta quantos algarismos eles têm, ele quer saber o seguinte: de todos os algarismos disponíveis, quantos estão presentes nesse número? Bem, então vamos circular os que estão contidos nesse número. Então, nós temos o 0, o 1 também aparece, o 2 não aparece, o 3 aparece, o 4 também aparece, inclusive mais de uma vez, o 5 não aparece, o 6 aparece, o 7 aparece, o 8 aparece e o 9 aparece. Portanto, dos 10 algarismos que nós temos, 8 estão presentes nesse número. Quantas classes esse número tem? Esse número tem 1, 2, 3 classes. E quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 ordens. Qual é o algarismo da quarta ordem? O algarismo da quarta ordem é o 7. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Qual é o algarismo da centena simples? O algarismo da centena simples é o algarismo da terceira ordem. É o 9. Qual é o algarismo da centena de milhar? O algarismo da centena de milhar é o algarismo da sexta ordem. É o 8. O algarismo da dezena de milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão. É o 3. Qual é o valor relativo do algarismo 1? O algarismo 1 está aqui na unidade de milhão. Portanto, o valor relativo é o próprio 1 milhão. E por fim, qual é o valor absoluto do algarismo 8? É o próprio 8. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo na próxima aula. Um abraço.